Olá, começamos a semana com mais uma entrevista e o convidado de hoje é o vereador Cristiano Metzner, o Suco. Suco, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio pela primeira vez. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham, Wesley, André. É um prazer, Ana, muito obrigado pelo convite, estar aqui batendo esse papo legal com vocês do presente. Legal. Suco, você começou a tua vida pública em 2017, quando você assumiu a Secretaria de Esportes. Depois, em 2020, você concorreu, né, à vereança, se elegeu vereador com pouco mais de 800 votos. E agora, em 2023, já está chegou à metade do seu mandato. Como é que está sendo isso? Como é que está sendo ser vereador? Atingiu suas expectativas? Você que acha que é mais desafiador do que você imaginou? Tem muito mito em relação à questão vereador? Como é que é? Você pode contar para a gente? Legal, Ana. Primeiro que eu estou muito feliz, né, com todo esse processo que eu estou passando, desde o momento que eu passei pelo Executivo, recebendo o convite do prefeito Márcio para assumir a Secretaria de Esportes. Até tem uma historinha, né, relacionada a isso, que eu sempre fui um pouco restritivo na questão política, por tudo que acontecia, mas depois de um tempo você vai analisando e você vê que a política é importante na nossa vida e você como cidadão começa a mudar suas atitudes, a acompanhar melhor todo o contexto, seja federal, estadual e principalmente municipal. E aí você começa a frequentar, a estudar determinados assuntos. E isso eu fui fazendo na minha vida, me aproximando mais. Sempre fui muito amigo do prefeito Márcio e apoiando alguns colegas, assim foi com o Rainer Seibert, quando ele foi candidato, né, fiz vídeos diretamente apoiando ele, que eu nunca, né, aparecia muito, mas resolvi apoiar, acreditando em pessoas assim como ele. E assim foi com o prefeito Márcio em 2016, né, dentro dos grupos, unindo esforços, defendendo por acreditar na pessoa que ele é e no trabalho. E no dia 1º de 2017, na posse dele e também dos vereadores daquela legislatura, eu estava lá na Câmara com meu compadre Josué Maioli, convidei e a gente foi lá acompanhar. O prefeito Márcio, então, me viu lá, cumprimentou, e no dia seguinte ele me chama no gabinete e fez o convite, então, para assumir a Secretaria de Esportes. E fiquei muito feliz, né? Aceitei o convite, foi uma experiência fantástica fazer parte do Executivo, entender todo esse contexto. E o prefeito Márcio, nesse primeiro mandato, ele fez uma transformação incrível de gestão, e junto com todos os secretários que eram muito técnicos, né? Nesse caso específico da Secretaria de Esportes, com um orçamento muito baixo, né, que é na Secretaria, equipe reduzida, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom, mas principalmente entendendo junto com todos os funcionários públicos que, olha, tem gente que trabalha muito pelo município, né, estão de parabéns, assim como os comissionados, e fizemos um trabalho a contento, e isso fez com que o prefeito Márcio, então, fizesse convite para mim, ali em meados de 2019, final, mais ou menos, né, para colocar o nome à disposição. Então, para concorrer ao cargo de vereador, e como você disse, a gente teve êxito, 807 votos na população, com apoio da classe esportiva, com certeza, foi a principal bandeira, mas também não esquecendo da minha igreja, né, a Igreja de Deus Ecos da Liberdade, os irmãos que também começam a entender a importância da política, e outras igrejas também que começam a fazer parte e somar forças nesse contexto, que ajudaram com certeza, né, no voto ou no apoio, né, conversando, e conseguimos aí estar assumindo essa legislatura 2021 a 2024. Você foi projetado, digamos assim, né, pelo meio esportivo, mas sim, o que a gente percebe aí ao longo desses 2 anos do seu mandato, que você tem um olhar mais amplo, você não fica restrito somente a essa área, você está com um olhar sempre para os outros setores. É importante isso, Suco? Exatamente. Como eu falei, a gente tem uma bandeira principal,
Mas a gente precisa ter esse olhar hoje como vereador. Você tem que olhar todas as áreas. Logicamente, algumas mais, outras menos, né? E eu sempre tive uma proximidade com a área da educação, por ser profissional de educação física, trabalhei em escolas também no passado. A importância dos profissionais, desse contexto, dessa luta necessária que precisa acontecer. A área da saúde também, o esporte ligado à área da saúde é crescente cada vez mais, então a gente tem esse olhar também para a área da saúde e, com certeza, a luta da indústria, comércio e o agronegócio, né? Que é a nossa região e onde a gente deve estar se informando, né? A respeito desse contexto. Até eu tive uma experiência no passado fazendo mestrado em desenvolvimento rural sustentável, mestrado interdisciplinar aqui na UniOeste, onde eu posso fazer o estudo dentro da minha área, fiz ligado à área do agroturismo, que está ligado à recreação e lazer, da educação física, então foi fantástico. Então a gente agrega conhecimento, onde a gente pode então replicar, entender as áreas e lutar por elas também, com certeza. Suco, quando você começou o seu mandato, você estava se dedicando somente a ele. Hoje você exerce só a função de vereador ou você está ligado a alguma outra atividade profissional? Assumindo a partir do 2021, né, tudo muito novo no Legislativo, desafio, eu estava só como vereador, o ano inteiro para entender todo o processo. Eu já, como secretário, e antes eu já circulava na Câmara de Vereadores, né, entendendo todo o contexto, então a gente tinha um conhecimento, mas junto ao meu assessor André, a gente dedicou esse tempo para entender todo o processo nesse ano, então só como vereador. Depois disso, já tendo todo esse trâmite e tudo mais, eu que sou muito dinâmico, gosto, sou formado em educação física, como eu falei, né? Hoje eu estou trabalhando também na área de treinamento, professor de educação física e treinamentos no Colégio Rui Barbosa, né? Meio período. Pela necessidade também, pelo convite que recebi do colégio, é a minha atuação. E daí, fora isso, no horário que sobra, com certeza focado nas reuniões do Legislativo, as comissões que a gente participa, a comunidade que nos procura sempre trazendo as suas pautas e necessidades, a gente consegue fazer um trabalho muito produtivo. Suco, 2023 começou e agora tem uma nova direção na Casa de Leis. Você, inclusive, tem um cargo, se não me engano, primeiro secretário, Exato. Isso. Qual a expectativa agora, a partir dessa nova direção, né? Tendo o Soldado Sauer, que é um colega seu de partido, do União Brasil, à frente, né, da diretoria. Qual é a sua expectativa? A gente tem uma relação muito boa com o vereador Soldado Sauer, já desde a época que eu estava na secretaria, conversava com ele a respeito dos trabalhos e tudo mais. Pedro, que era o antigo presidente, também fez um trabalho fantástico, o conhecimento que ele tem, a transição toda foi muito diplomática com todos os vereadores. E a gente se soma, né, analisando todos os trabalhos desde o início, focamos em fazer reuniões com os vereadores para discutir, seja da base ou com todos os vereadores, por exemplo, discutindo o plano diretor, que nós articulamos, conversamos a respeito disso, sempre preocupados com o trâmite legislativo, né? Tudo que precisa acontecer dentro das comissões, realmente receber os projetos, analisá-los com velocidade também para devolver ao Executivo ou os projetos do Legislativo também. Então, nós temos um relacionamento muito bom com o Soldado Sauer, que com certeza está preparado para fazer a presidência realmente da melhor forma possível. Como primeiro secretário, pretendo realmente atender ao que o cargo ali necessita, né, diante de todos os trabalhos da mesa diretiva, fazendo toda essa harmonia continuar, como já vários colegas falaram, com os outros colegas vereadores, mesmo nas divergências, mantendo um equilíbrio de discussão, de proposição, para que o legislativo ele seja valorizado, cada vez mais reconhecido, a sua importância dentro do contexto municipal. Que algumas pessoas às vezes não sabem tudo o que acontece, vocês só estão lá na segunda-feira para ganhar salário, e não. Nós temos trabalhos importantes na função do vereador, as leis e a fiscalização, é algo que a gente tem focado também,
e junto aos demais vereadores e à mesa diretiva é realmente importantíssimo para que o município consiga fazer o trabalho acontecer. Suco, a maioria hoje na Câmara é do grupo situacionista. Claro, tem os vereadores de oposição, mas o que a gente percebe tem sido uma grande harmonia, um bom entrosamento. É isso mesmo entre os vereadores? Sim, a gente desde o início dos trabalhos, né, a gente tem acompanhado e as conversas, sejam elas de plenário ou as conversas externas, a gente tem tido um relacionamento muito bom com todos os colegas, né? Como eu falei, a gente puxa as conversas, né? Trazendo todos os colegas para a discussão, seja dos trabalhos importantes que tem, ou sejam reuniões específicas do grupo, né, para que a gente possa agilizar os trabalhos. E com os colegas de oposição, não tem sido diferente também, né? A gente tem conversado muito bem. Como eu falei, a gente tem se preocupado com essas articulações e conversas para que o trabalho legislativo, a Câmara de Vereadores, ela seja enaltecida, a importância desse trabalho. E eu tive que entender isso no passado, né? Como funciona. Por exemplo, as comissões. Gente, ali é um dos trabalhos mais importantes. Todos os projetos são lidos, são discutidos pelos membros, depois levados à plenária à votação. E ali o vereador tem que conhecer para que ele consiga, então, discutir e propor, então, emendas e tudo mais. Então, os vereadores, nessa legislatura, têm um nível ótimo de análise, de discussão, pensando, focados hoje no desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon, né? A gente acredita que as pessoas tenham visto isso, né? Elogiado os trabalhos, e a gente só pensa em melhorar, seja com a Casa Nova, com os trabalhos do regimento interno que a gente já está discutindo e pensando em remodelar para evoluir também nesses trabalhos internos que são necessários na Câmara. Você falando, falando desse comprometimento, dessa preocupação em analisar rapidamente aquilo que recebem do Executivo, mostra também que há uma harmonia muito grande com a Prefeitura hoje, com o governo municipal. Exatamente, porque todo projeto do Executivo, da Prefeitura, né, ele vem para a Câmara de Vereadores, né? Nós somos os 13 representantes do povo e a gente analisa. E a gente quer ver o município se desenvolvendo o mais rápido possível, né? Então a gente recebe os projetos, temos um tempo hábil para retornar esses projetos, e quando há alguma divergência, alguma coisa, com certeza também estamos ali, seja o pessoal da situação, para chamar a atenção, melhorar aquilo que é necessário, mas sempre pensando na agilidade, porque existe todo o trâmite burocrático que às vezes dá aquela desacelerada, aí tem as licitações depois para frente dos projetos que são enviados para a gente também, e a gente não quer isso. A gente quer que a coisa flua, não só nas obras também, mas tem muitas questões ligadas a procedimentos que precisam acontecer e eles passam todo pela análise dos vereadores. E a gente, então, analisa o mais rápido possível, discute na sessão e a votação acontece, por vezes, às vezes até chamando sessões extraordinárias para acelerar os processos, assim o vereador Pedro, como presidente, sempre fez, e o SAR não vai ser diferente também, pensando nessa celeridade, né? A população quer ver a gente trabalhando, né, o mais rápido possível e devolvendo isso para a própria população. Suco, você já esteve do outro lado, pois já foi secretário. Hoje, enquanto vereador, com certeza você, até buscando atender as demandas da comunidade, você procura secretários, enfim, para encaminhar demandas. Você tem sido bem atendido pelos secretários? A relação, desde a época que eu estive no Executivo, entre os secretários, ela foi muito diferenciada. A harmonia e a união dos secretários em prol de vários serviços. Isso foi uma característica marcante e isso permanece. E na questão dos vereadores para com os secretários, não tem sido diferente também. Todos têm recebido a gente, seja presencialmente ou às vezes pelo WhatsApp, também muita conversa acontece.
analisando todos os nossos pedidos, que são indicações. A gente sugere ao executivo, nós não temos o poder de executar obras. Às vezes tem que ficar claro isso para as pessoas, que o vereador, não, vai lá e faz. Não, a gente se une à população, por vezes que tem um protocolo registrado lá, para cobrar ao executivo. E pautas maiores, por exemplo, que eu tenho pauta do retorno do módulo esportivo, que precisa espaços novos para o esporte, por exemplo, né? Então a gente vai, conversa com o prefeito, conversa com o secretário, você entende o orçamento também, busca apoios de fora, as emendas parlamentares, seja estadual, federal, por isso que essa ligação também com os nossos deputados é muito importante, para que esses pedidos sejam atendidos. Então, a Harmonia é legal, eles nos recebem muito bem, entendem todos os pedidos. Acho que a oposição tem falado isso também, pelo menos receber e explicar o que é possível, dando o sim ou o não, ou espere, não é o momento. Então, os secretários estão de parabéns, a gente agradece esses atendimentos. Muito se especula, é normal, né? Quando começa um ano, até agora mudou a direção aí da Câmara e tal. Se o prefeito vai chamar algum vereador, ou se algum vereador que está secretário volta para a Câmara. Ele falou que, né, em recente entrevista para a gente, que não há nenhuma previsão, né, mas são possibilidades. Não. Você acredita que ele deve mudar algum nome, por exemplo, levar algum nome atual que está na Câmara e, de repente, trazer alguém que está na Prefeitura para voltar para a Câmara? Eu acho que até em entrevista dele ele falou recentemente que não tinha nada para acontecer, mas as coisas mudam rápido às vezes e a necessidade pode surgir, né, de alguém mudar. Até quando eu coloquei meu nome na questão eleitoral para ajudar e algumas pessoas falavam, Suco, mas tu tem a cara da secretaria, não pode sair e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo havia aquele compromisso com o eleitor, que já começava dentro de casa. Minha esposa, Jandele, falou, não, você tem que assumir, né? E valorizar o voto das pessoas. E eu entendia também dessa forma, por isso que eu levei logo para o prefeito Márcio, que não sei na cabeça dele se tinha intenção que eu voltasse, e falei, não, eu quero cumprir aqui o voto depositado a mim. E nesse sentido, agora no início do ano, eu não vejo nenhum dos secretários talvez saindo ou alguma outra movimentação a nível de vereadores acontecendo, mas talvez dentro do reduto ali na cabeça do prefeito Márcio pode acontecer alguma coisa assim. Isso até é alguma coisa natural, a gente vê a nível estadual e federal muitas movimentações acontecendo por esse ou outro motivo, né? Mas acho que de momento agora não venha nada assim tão grandemente de mudança. Se você fosse convidado para retornar uma secretaria hoje, você mudaria a tua opinião que você acabou de dizer no começo, que você pensou em assumir o compromisso com o seu eleitor e por isso quis assumir como vereador. Mas se de repente agora, né, alguma coisa mudasse, o prefeito fizesse esse convite para você retornar, você retornaria? Dentro dessa questão do compromisso, que eu falei, não, eu vou cumprir o meu eleitor, as pessoas precisam entender que a gente tem algumas análises dentro do contexto político, né? Que às vezes pode ser necessário você tomar uma decisão diferente. Então pode acontecer, pelo bem, vamos dizer assim, do contexto do grupo, né? Que é natural, possa acontecer sim. Né, para ajudar, para poder fazer um trabalho diferenciado, alguma coisa nesse sentido, porque, queira ou não, também o trabalho do executivo, ele é diferente, com certeza, do trabalho legislativo, né? Não só pensando na questão de seguir carreira ou não, na questão política, mas dentro do contexto de grupo realmente, como o prefeito Márcio sempre pautou na questão técnica dos profissionais, dos secretários, das pessoas que ele chamou para compor o executivo. Então, isso pode acontecer. Suco, tem alguns colegas seus, né, vereadores, que já têm colocado os seus nomes à disposição como pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeito, né? Já são vários aí. Você, particularmente, já colocou o seu nome? Tem intenção de colocar o seu nome como pré-candidato a prefeito ou a vice-prefeito? Meu nome já já está oferecido como pré-candidato a vereador. Vou colocar como vereador então, né? Já que todo mundo está lá. É assim, ó, a gente tem
essa chegada na vida pública, está sendo fantástico. É muito bom fazer gestão pública da forma honesta, correta, que a gente precisa fazer. E a partir do momento que a gente está na vida pública, nós estamos à disposição. Tudo pode ser uma consequência, conforme os nossos trabalhos, nossas atitudes, seja para majoritária, seja para, né, prefeito ou vice, seja para presidente da Câmara, seja para vereador. É tudo uma consequência do nosso trabalho. Né? Depende do grupo, mas você teria a intenção? Então, aí vem o próximo passo. Quem vai ser o escolhido? Que nem você falou, tem 10. E agora? Né? O que vai acontecer? Aí eu não vou ser escolhido e daí vai dar racha. Nós temos que estar muito centrados nisso, e aí o nosso grupo acho que tem essa maturidade, né, de saber essa força que nós temos, e na hora que for decidir, então, opa, vamos lá, vamos abraçar esse nome. Mas os nomes estão aí, né? E quem vai escolher? Eu jogo muito a questão da população. Ela que vai medir esses nomes, junto com o grupo depois que vai colocar. É um grande termômetro, né? Exatamente. Mas, Suco, o que a gente vê hoje, né, como você acabou de falar, eu também comentei, são muitas pessoas interessadas, né? Sim. Parece que 2026 está longe, mas está logo ali, né? Uhum. E, assim, aí a gente percebe que um grande número de pessoas do grupo, né, situacionista, é favorável que o nome que venha a ser escolhido, ele tenha uma trajetória política, né? Sim. Enquanto outros já defendem a tese de que não teria problema se essa pessoa, né, não tivesse essa trajetória política, enfim, Sim. né? A gente fala-se muito hoje um nome que está como pré-candidato, que é o Tadeu, né? Que ele não tem sim. essa trajetória política. Qual que é a sua opinião? Você acha que tem que ter uma ligação, já uma trajetória política, ou isso é indiferente, né, no momento da decisão? Você me pediu se eu colocaria meu nome. A minha trajetória política, ela não é longa. Porém, você, nesse pouco tempo, consegue ter um conhecimento, no período que eu passei no Executivo e agora com o Legislativo, e você adquire um conhecimento muito grande a respeito de fazer gestão pública. E isso não me desabilita de poder estar concorrendo a alguma coisa. O Tadeu tem um trânsito muito grande nos bastidores, ao lado de um grande gestor, de um grande político, que é o prefeito Márcio Halber, assim como dos demais amigos. Não quer dizer que ele não tenha um conhecimento de todo esse processo. Talvez alguma outra característica falta nele, como falta talvez nos outros também, que pode ser melhorada, vai ser construída em relação, mas a índole, o caráter, são importantíssimos para esse contexto, junto com a questão política, para grupo, população, sociedade, dizer, opa, não, esse nome é importante. Então isso, em pouco tempo, é possível também, eu acho que em 4 anos, como aconteceu comigo. Eu não fazia parte, fui secretário e com certeza isso me deu uma visibilidade, uma credibilidade, junto com a capacidade e competência minha, da equipe principalmente, de colocar o nome para a sociedade rondonense e que acabou, logo num primeiro disputa pelo Legislativo, ser eleito. 4 anos. Eu construí o conhecimento, como eu falei, indo na Câmara, me cadastrando no Senado Federal, Câmara dos Deputados, entendendo o contexto aqui. E isso acabou me dando a credibilidade e condições que as pessoas sentissem essa segurança e depositar o voto. Então, isso pode acontecer com outras pessoas também. Então, a carreira, tem que ter tanto tempo. Talvez hoje a velocidade da informação, do conhecimento, ela é muito rápida. E isso pode mudar em pouco tempo numa pessoa, na questão política também. E a política tem muito também de você estar bem amparado, né? E se você está com uma equipe de secretários também muito boa, com certeza faz a diferença. Sozinho, né? Você não faz nada. Você está aqui com o Wesley, dando todo o suporte, a equipe do presente, com certeza dando todo esse suporte para o jornal. É uma equipe. Assim também, o prefeito Márcio com os secretários com os seus diretores e todos os funcionários dando aquele arcabouço. Sozinho a gente não faz nada. Assim é na eleição também. Mas, Suco, equipe são muitos, né? Você acredita que vai ser possível chegar num consenso ou que vai ser difícil chegar numa decisão sem racha? Eu acho que pode acontecer. Alguém ficar descontente. Porque hoje o nosso ego, ele é muito grande, às vezes inflamado demais. Eu quero, né? Então, não vou ser...
Agora, assim, eu digo, não só o prefeito, mas todo o grupo, nós estamos, assim, fortalecidos, digamos, né? Vamos dizer que eu quero sair do grupo. Eu vou ter que pensar muito bem, porque o grupo está fortalecido realmente. Então, tem que ser muito bem analisado esse racha, essa saída, digamos assim. E o que eu digo para o nosso grupo é o bom trabalho que foi feito, que está sendo feito. Nossas reuniões, desde 2017, na mesa, sempre foram muito focadas tecnicamente para a sociedade marechal. O prefeito Márcio, por vezes, analisava ponto a ponto cada licitação e jogava de volta na mão do secretário, falei, refaz, junto com o Carmelo também, que cuida do dinheiro ali, toda a equipe, refaz, veja, analisa isso, foi muito ponderado. Então, o grupo, tecnicamente, ficou muito forte e a consequência está aí, no superávit, nos projetos, na questão burocrática. Então, isso dá uma força muito em todo mundo querer colocar o nome, porque quem o Márcio apoiar, né, muitos falam, vai se eleger, talvez seja por isso. Mas querer sair do grupo hoje tem que pensar muito bem. Bom, indiferente de decisões, porque ainda está muito cedo. De qualquer forma, se você não for um dos nomes aí cotado para majoritária, você já é pré-candidato a vereador novamente. Perfeito. Como eu falei, no passado eu também coloquei meu nome à disposição como presidente da Câmara. Como eu disse, é consequência. A partir do momento que você parte e entende a vida pública, né, tudo pode ser consequência do teu trabalho. E estar à disposição, e hoje eu vejo as pessoas me cobrando já. Suco, o que você acha? É vocês que têm que dizer. É a população que vai dizer, né? Fala para o prefeito Márcio, que é o nosso líder hoje, é o presidente do Partido União Brasil, né? Eu estou junto com ele no União Brasil também, e a gente analisa essa questão partidária também, faz parte do contexto. Então, acho que a gente precisa entender isso e estar à disposição da sociedade. Agradeço sempre muito a família. Minha esposa, ela falou, não é agora o momento, espera mais 4 anos. Eu já achava que o momento era para colocar. E eu digo uma coisa, está sendo muito bom fazer gestão pública, porque você serve. E eu gosto muito de ajudar, a gente participa na igreja servindo, fazendo projetos, formas de servir é muito bom, né? E a velha política que a gente fala, ou aquelas coisas erradas, está ficando para trás. Não só os novos que vêm, mas os velhos, eles estão entendendo que não tem. Não estou dizendo que alguém fazia coisa errada, mas tem que fazer o que tem que ser feito, de forma correta, honesta, com caráter, aquilo que a política nos dá. As pessoas que às vezes querem mudar o caminho das coisas. Então, quando é feito dessa forma, o prazer é muito grande. E quem ganha é a população. Suco, você falou agora do partido, né, União Brasil. Você, os vereadores, o prefeito Márcio, todos estão, alguns vereadores aí da base, né, no caso, estão filiados à União Brasil. Alguns já revelaram a intenção de deixar o partido. Qual é a tua posição? Você também tem intenção de deixar? Essa questão partidária, eu nunca fui filiado a nenhum partido, né, no passado, e pela necessidade de colocar o nome à disposição, eu precisava me filiar. Então, na época eu comecei a analisar alguns partidos assim, mas logicamente com a vinculação do prefeito Márcio ao grupo e a gente conversando a respeito, se somar, eu me filiei à União Brasil. E a gente continua estudando todo esse contexto, né? As ideologias também que são importantes dentro daquilo que a gente defende, né? E toma como base. A gente não sentou agora para conversar depois dessa junção, partindo do Democratas para a União Brasil, o que iria acontecer. Então, a gente vai conversar com certeza, a gente tem a janela de transição até ano que vem, de quem irá mudar, alguns, como você falou, já estão manifestando, mas nós vamos estar analisando melhor toda essa questão, porque o partido continua fortalecido, é um dos maiores partidos hoje do Brasil, aí entra a questão polêmica do fundo eleitoral também, que alguns às vezes criticam, não entendem, e hoje você fazer campanha, sim, você precisa, alguns acham que não deve usar dinheiro público, outros devem voltar como era antes, enfim, são tudo coisas que não tem uma definição, um consenso,
mas que precisa ser discutido realmente, qual que é o caminho, porque sem investimento, às vezes você não faz nada, né? E eu gastei do meu bolso, fui atrás de apoiadores, na época, com o mínimo possível, pensando, né? Não concordo também com valores exagerados de fundo eleitoral, mas são contextos que acontecem. Então, vamos ver o que acontece, né, nessa questão e se a gente vai permanecer. Mas você deve, caso de reflexão, de deixar o partido, deve seguir o grupo, o mesmo partido que o pessoal, aí, o prefeito e os demais vereadores, caso decidam deixar o União Brasil, você deve acompanhá-los. Sim, eu acho que a gente tem essa coesão, também esse entendimento, né, de se caso houver a mudança da maioria, e a gente vai analisar, né, nesse contexto, se vai todo mundo para cá, sai só alguns, né, porque, queira ou não, a União Brasil tem uma representatividade, seja estadual, nacional, aqui a nível municipal, e aí a gente vai pesando essas questões e decidindo juntos. Suco, 2023, os vereadores estão vivendo a expectativa da mudança para a nova sede da Câmara. Há novidades em relação às obras, ao prédio, datas para a inauguração já estão sendo projetadas? O que você pode dizer para a gente? Primeiro que é uma luta, parece já muito antiga. A gente achou documentos, estão sendo muitos documentos hoje em dia, seja no executivo, legislativo, digitalizados, né? E acha-se documentos com pedidos de mudança de prédio lá do passado, né? Então é uma luta muito grande, principalmente o vereador Pedro Halber também emplacou essa luta, né? Essa busca pela nova Câmara, e é um espaço necessário, né? Não só para os vereadores, né? Que a população possa entender isso também, que é para melhor receber a população, para melhorar os trabalhos, não só na segunda noite, mas também para receber reuniões, conversas do terceiro setor também, importante, as associações que são representativas na sociedade, procura os vereadores para a gente recebê-los em uma sala. Hoje a gente não tem sala para receber e a gente melhorar esses trabalhos legislativos. Então, a Câmara está andando muito bem, a obra está acontecendo, a empresa está mantendo um ritmo bom de trabalho, pelo que a gente vê. Todo o mobiliário interno, né, já foi passado pelo vereador Pedro, que fez uma prestação de contas agora no final do ano, já está licitado, então terminando toda a parte estrutural, todo o mobiliário é instalado. Aí tem toda a parte técnica também importante que está sendo analisada, de painel, talvez, que vai ser instalado para evolução dos trabalhos legislativos, de votação eletrônica, e tudo isso está sendo analisado e precisa, assim, não é... puxa para cá, liga o botão, então leva um tempo. Então, eu acredito que meados do primeiro semestre talvez esteja acontecendo. Mas certo, até julho, eu acredito, no recesso parlamentar, a gente vai estar aí fazendo a mudança com certeza. Suco, você falava antes da importância, né, dos deputados aí na questão de conseguir gestionar, encaminhar projetos, enfim, viabilizar recursos. Qual que é a tua expectativa hoje? Nós estamos vivendo a troca de gestões no Paraná, claro, se mantém o Ratinho, mas com novas peças, novos secretários, né, com um novo olhar para essa gestão. E em nível federal nós temos aí o governo Lula, que acabou de ser empossado e está aí nos primeiros dias do seu mandato. Qual é a sua opinião para esses novos governos? Então, voltando um pouco lá atrás, vou falar um pouquinho dentro da área do esporte. Lá atrás, tanto a nível estadual como federal, nós perdemos a Secretaria de Esportes no estado, que ela passou para a Secretaria de Educação, e nós perdemos o Ministério do Esporte, que foi para a Cidadania. Para nós, profissionais, para a área, você perder o know-how de Secretaria de Ministério é um pouco complicado, né? Você perde um pouco de força e tudo mais, né? Porém, os trabalhos continuaram acontecendo, tem que reconhecer muito o governo federal, também o estadual, que com certeza cumpriu o seu papel. Agora, a gente volta a ter a Secretaria de Esporte no estado, né? E também o Ministério do Esporte. Então, a gente vê muitas modificações, olhares diferentes, logicamente, né? Principalmente a nível federal. As ideologias, né? Foca-se mais em algumas áreas e outras, né? A gente já teve, né, o governo no passado priorizando determinadas coisas, onde a gente vai sentir a febre, porque como 4 anos se passaram e muita coisa muda,
também nesse sentido. A gente quer acreditar que realmente o papel seja feito, né? O trabalho todo a nível federal e também, com certeza, a nível estadual. A gente acaba acompanhando mais aqui a nível estadual, as parcerias com os deputados, indo a Curitiba, cobrando governador, documentos são enviados também, pedindo informações a respeito disso para que ele aconteça. O que eu acho um pouquinho pesado, essa transição dos dois governos, coisas ali no período de outubro para frente, ou logo no início agora, pautando e mudando coisas importantes, que às vezes deixa tanto a população, às vezes, preocupada e não gostando, como também a gente, que apoiou determinados governos. E aí a gente para pensar e também vai cobrá-los a respeito disso, para que aquilo que a gente defendeu continue, né, sendo algo equilibrado, né, no governo. Então, tem coisas importantes a nível estadual que aconteceram, algumas foram retiradas de pauta, inclusive, projetos do agro, taxações e tudo, onde nos preocupa. E aí, surpreendeu bastante, né, surpreendeu, com certeza. E aí aquilo que a gente conversou com a população e tal, e eles nos cobram, porque a gente apoia, seja o governo, seja os deputados, e daí? Como assim, né? Então, é nosso papel, né? Para que as coisas possam andar da melhor forma. Suco, a gente tem vivido um momento político muito turbulento no nosso país. Isso já vem ali, especialmente, né, durante a campanha, se acirrou depois do resultado das urnas, enfim. E a gente recentemente também teve essa situação aí da invasão nas praças dos Três Poderes, que deu muito o que falar e continua dando, né? Até por vezes nas nossas redes sociais, alguns leitores nos questionaram o que pensam as lideranças, o que os vereadores falaram sobre, né? Então aproveito a deixa para pegar a sua opinião. O que você pensa desse momento político assim tão acirrado? Se isso vai acalmar, se vai amenizar, e sobre essa questão do que a gente viveu recentemente, né? Agora fez o quê? Uma semana e pouco, né? Que algo que não só mexeu com todo o país, mas até internacionalmente, né? Teve uma repercussão internacional. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Eu vou falar primeiro da quebradeira, né? Que aconteceu. Eu não concordo. Só que isso não aconteceu só nesse período, e aconteceu lá atrás várias vezes, independente de governo. E ouvindo a imprensa falando como é que foi a atitude lá no passado, o que fizeram com aquelas pessoas. Inclusive hoje de manhã eu estava ouvindo notícias e falaram, seguraram as pessoas ali, o quê? Um dia, dois depois. Agora, o que está acontecendo ali? Duas moedas, digamos assim, né, com o que aconteceu. Então, não concordo, com certeza, se há alguém que tenha que pagar, né, entrar na minha casa, quebrar alguma coisa, eu também não gostaria, né? As manifestações, desde que legais, pacíficas, ótimo. Também no passado foi necessário, existiu e vai continuar existindo e tudo mais. Só que manifestação sem estar pautada de forma legal, com alguém realmente indo, ou seja, ao Ministério Público, aos tribunais superiores, eu acho que não tem consistência, principalmente fora do que as leis dizem. Então, o pessoal estava criando muita expectativa em cima de uma coisa e ninguém se pronunciava, e a população querendo algo baseado em que legalmente não tinha nada de comprovação, né? É a análise que eu faço. Talvez alguns vão me questionar e falar, não, mas tem. A gente não viu isso legalmente. As fraudes que alguns justificam que teve. Se teve, né? Como é que os grandes conhecedores ou os órgãos responsáveis ou os defensores do grupo não conseguiram mostrar? Então não tem o que se confirmar ou discutir em relação a isso. Mas com certeza, quebradeira, as coisas que acontecem, não dá para concordar com isso, e no mais a gente tem que ficar em cima dos atuais governos, cobrando para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível, né, dentro da questão democrática, da questão legal, do que é constituído o nosso país hoje. Suco, não posso deixar de lhe perguntar. Você é mais conhecido como Suco, todo mundo te conhece, né? Sim, Dificilmente sim. alguém te chama por Cristiano.
Mas lá na Câmara também tem o gordinho do suco. Sim. O fato de ter 2 sucos por lá já deu alguma complicação, já deu alguma confusão, algo nesse sentido? O Cleiton, né? Vou chamar pelo nome, o gordinho do suco é o Cleiton. Pois né, eu até brinquei com ele outro dia, ele não tá mais gordinho do suco, tá magrinho do suco agora, né? Então, essa é a brincadeira, que lá atrás, poxa, e agora? Gordinho do suco, tá chegando no suco, o pessoal vai confundir. Por isso que eu coloquei na época, né, conversando com o meu assessor André, não, vou usar meu nome. Até a imprensa colocou na época da secretaria Cristiano Messner, o suco. E eu adotei esse nome, então, se eu botasse o suco, vão me confundir com o gordinho, vão votar nele, né? Por isso que eu coloquei meu nome. Então, foi legal e tudo mais. E aí, até alguns brincam, né? Ô, gordinho, o suco pegou uns votos teu e não sei o quê. Agora, o fato dele ter emagrecido, ele quer ficar parecido comigo, para ele pegar uns votos meus na próxima. A gente brinca dessa forma. Mas lá dentro, a gente tem uma harmonia muito grande. Alguns chamam ele, né, ainda de gordinho do suco, ou de suquinho, né? E o Pedro Halber, né, me deu um apelido legal, o suco do esporte também. Então a gente faz essa diferenciação. Muitos me chamam pelo nome também, mas o que prevalece é o apelido, não tem jeito. Esse me acompanha desde a primeira série, né? Meu pai, mandar um abraço para ele. Mas por que é o suco agora? Revela pra gente, pois tomava muito essa história suco. sempre me pedem, da onde? O gordinho vendia suco aqui em Marechal, Sim. né? Mas eu era o contrário, eu era o consumidor. Eu gostava de tomar muito aquele geladinho, que na época em Santa Helena era o suquinho, aquele geladinho, comprava na escola. Imagina todo dia pedindo dinheiro pro pai, pra mãe, dá dinheiro para comprar suquinho, dá dinheiro para comprar suquinho. Aí o pai começou a me chamar. Aí quando os amigos ouvem, né? Aí suquinho. já foi. Ficou desde a primeira série, suquinho, aí foi crescendo, aí acabou virando suco, então. E sempre, maioria dos lugares, o pessoal sempre me chama de suco. Trabalhava com meu irmão Carlos lá de Santa Helena, tinha uma serigrafia, a gente era, né, trabalhava em todas as áreas, e a gente atendia telefone também, né? Cacá Serigrafias, bom dia. Quem tá falando? É o Cristiano. Eu quero falar com o Suco. O pessoal não me conhecia pelo nome, né? Então, é um apelido bacana, a gente adotou com certeza, gosta, e as pessoas utilizam mais o apelido que o nome. Que legal. O importante é só cuidar para não ter voto, né, para confusão de voto. Nós temos que entrar num acordo com o gordinho aí para ver o que a gente vai fazer. Agora ele tá parecido, como é que... Eu acho que ele tem que botar Cleiton, Rodrigo Fraita, o suquinho, o gordinho do suco, sei lá. Brincadeira, né? Bacana, legal. Bacana. Suco, um prazer recebê-lo aqui, falar um pouco de política e da sua trajetória, né? E a gente sempre se coloca à disposição, Sim. Sempre que você tiver algum projeto importante, alguma coisa que você gostaria de tratar, assim, até esclarecer para os rondonenses, muitas vezes é importante tudo isso. A gente está à disposição. Eu agradeço aqui a sua presença para esse bate-papo. Valeu, Ana. Eu agradeço muito a você, ao Arno, a toda a equipe do jornal O Presente, por esse espaço, pelo convite. Vocês têm sido diferenciados, esse novo formato está muito bacana, que cresça e se desenvolva cada vez mais, colaborando com o Marechal Cândido Rondon nessa questão. E na questão dos nossos trabalhos, né, agradeço a toda a população, né, ao meu assessor André, a toda a Câmara, os colegas vereadores, né, sempre pensando melhor para Marechal. Fomos muito propositivos, né, em todos os trabalhos, né. Só passando alguns números, por exemplo, 2021, nós fizemos 86 indicações, foram 85 requerimentos, foram 7 projetos de lei, né? Um projeto de decreto, isso só em 2021. Por que eu cito isso? Foi em época de pandemia ainda e tudo mais, aquela transição. Nós puxamos, naquela época, pela dificuldade, porque estava tudo fechado, inclusive a Câmara. As sessões online, meu assessor André, assessorando toda a diretoria, criou todo um processo com mídia, plataformas gratuitas, né, para não parar o trabalho. Articulamos tudo e falamos, gente, vamos trabalhar. E foi o ano com mais apresentações de proposições dos vereadores. Então a gente quer isso para a sociedade rondonense, mostrando esse trabalho importante. A gente veio para trabalhar, fazendo o melhor para Marechal Cândido Rondon nesse sentido. Então, sozinho a gente não faz nada, como eu falei. Os vereadores todos estão de parabéns. Os funcionários da Câmara ali trabalham muito forte, nos dando todo o suporte também. Os assessores, né, que
fazem junto com a gente todo o trabalho acontecer, são muito importantes, realmente mostrando algo diferenciado junto com os vereadores, naquilo que precisa ser feito para Marechal Cândido Rondon no setor legislativo. Então, sou muito grato à população, à minha família, a Deus principalmente, que nos dá toda a capacidade e o discernimento, e a gente pede a Ele que a gente possa ter anos vindouros aí realmente abençoados, com muita prudência em todos os sentidos e principalmente nesse contexto político, pensando que a política é boa e a gente precisa só evoluir e melhorar como pessoas. Deus abençoe a todos. Muito bem, nós começamos a semana ouvindo aqui o vereador Cristiano Metzner, o Suco, e nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. O Presente, você bem informado.